Bom dia a todas, bom dia a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa noite a todos, boa noite a todas. Boa tarde para quem é boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Isso depende de quando você está assistindo essa aula. Afinal de contas, você pode assistir essa aula a qualquer momento. Lembra disso, a qualquer momento. Então, você tem um tempo disponível? Vai lá, acessa a aula e assiste. Não entendeu? Repete a aula novamente. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse momento especial em que nós nos encontramos aqui online. Nós estamos juntos nesse instante, estamos aqui compartilhando esse espaço, eu virtualmente, vocês também virtualmente, mas juntos, isso não impede que nós estejamos juntos. Então, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, é com muita alegria e com muita satisfação que eu inicio mais uma aula de filosofia. Aula de filosofia. Dê atenção a isso. Você está assistindo a aula de filosofia. Não é outra matéria, não confunda. Eu entendo que são muitas matérias, muita coisa, muita tarefa para fazer, muita disciplina para colocar em dia, muita coisa que vocês precisam realizar. Mas é importante se organizar para que não vire uma confusão no final do bimestre. Então, está organizado? Pegou teu caderno? Já pegou tua caneta, teu lápis, sua borracha, seu apontador? Pegue seu material de escola. Vai lá, busque seu material escolar. Não fique aí sentado achando que você só vai estar assistindo a aula. Você está no colégio nesse momento. Você está, sim, assistindo a aula. Só que você precisa preparar um lugar onde você vai assistir essa aula. Senão, o que você ouvir vai entrar para um ouvido e vai sair pelo outro. Então, aproveite esse momento. Vai lá, eu vou dar um tempinho, 10 segundos para você. Corre lá, corre. Pega lá seu material escolar, pega o teu lápis, tua caneta, seu caderno. Vai lá. Isso, vai lá. Vou contar, hein? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, chegou. Tu é rápido, hein? Também estava ali do lado. Tá pensando que me engana, né? Muito bem. Agora que você está com o seu material escolar em dia, está aí do teu lado, está preparado para a aula, está sentado confortavelmente? Que bom. Agora você vai abrir o seu caderno, na matéria de filosofia, e vai escrever a data de hoje. Sim, a data de hoje. É importante você registrar essa aula com a data de hoje. Coloque a data de hoje aí. Coloque aí, filosofia. E escreva o nome do professor. Afinal de contas, vai que você confunde o professor de filosofia com o professor de biologia, com o professor de matemática, com o professor de física. Então, coloque o nome do professor. Muito bem, agora que você fez isso, agora a gente está preparado. Já está arrumado? Isso, está arrumado? Tem que estar arrumado. Prepara a tua roupa. Se veste adequadamente. Afinal de contas, você está diante de uma câmera. Vai que a câmera abre de repente. Você não quer ser pego com o cabelo em pé. Não quer, né? Então, se prepara adequadamente, já está com o material, se veste, se arruma, e agora sim, agora nós vamos começar a nossa aula. Então, para que a gente comece a nossa aula com bastante alegria, com bastante satisfação de estar aqui nesse momento, compartilhando esse espaço online, é importante nós sabermos como é que essa aula vai ser dada. Então, vou preparar vocês. Primeira coisa que a gente precisa entender, as nossas aulas, todas elas, a partir de hoje, e daqui para frente, vão estar sendo gravadas. Então, você vai poder assistir essa aula no momento que você tiver disponível. Detalhe, ela não vai apenas estar sendo gravada aqui, na nossa plataforma Google do Sala de Aula. A plataforma serve como seu caderno e também vai servir como você puder, sempre que puder, para assistir a esta aula online. Entenderam isso? Só que tem uma vantagem. Esta aula também vai estar sendo disponibilizada no YouTube. Isso mesmo. A partir de agora, esta aula, além do Google Sala de Aula, você vai poder assistir pelo YouTube. E sabe por que eu fiz isso? Deixa eu ver se você é esperto, se você é esperta. Está atento? Porque no YouTube é um aplicativo que ele já vem no seu smartphone. E se ele vem no seu smartphone, cabe a você simplesmente clicar lá, adicionar o nosso canal e vai receber em tempo real as notificações
do lançamento dessa aula. Então, se você não estiver, por algum acaso, conectado no Google Sala de Aula e não receber a notificação da aula, o Google, através do YouTube, vai fazer isso por você. Então, você tem duas possibilidades. Assistir essa aula pelo Google Sala de Aula, que é um aplicativo que você precisa baixar no seu smartphone, e se estiver no smartphone. Porque se estiver lá no seu computador, isso não precisa. Mas se estiver no seu smartphone, você precisa baixar esse aplicativo. E aí abaixa o aplicativo e o Google Sala de Aula te avisa que chegou uma aula. Mas, se você não estiver com o Google Sala de Aula instalado, ou ele estiver desativado, o seu YouTube vai avisar que a aula foi para o ar. E aí você vai poder assistir pelo YouTube. Então, sejam bem-vindos mais uma vez, sejam bem-vindas mais uma vez. Agora nós estamos ao vivo, online com vocês, e esse momento é um momento importante, a gente se concentrar no que vai acontecer. E o que vai acontecer? Eu não falei ainda, né? Caramba, eu falo pra caramba. É verdade, eu esqueci um dado importante. A nossa aula vai acontecer da seguinte maneira. Vocês estão vendo aí ao lado de vocês, vou até aqui mexer para vocês acordarem, ó, existe a página de um livro. É a página do livro que vocês receberam. E não recebeu, não tem problema. Porque eu vou disponibilizar a página para vocês. Então, vocês vão poder acompanhar essa página junto comigo. E se não tiver ele fisicamente, poderá ler depois. Então, é a página 176, acompanha aqui comigo, ó, página 176 do livro Filosofando. Então, basta abrir o livro e vocês vão poder acessar aí essa página que eu estou aqui aberta para vocês. Não tem o livro? Está longe de você? Você guardou debaixo da cama, não quer pegar? Tudo bem, eu entendo. Mas é importante. Essa página, além de você receber, você pode acompanhá-la comigo. Porque eu deixei ela aqui, ó, em Zoom, para que vocês possam lê-la junto comigo. E aí eu vou lendo esta página e as próximas que vierem, e a gente vai discutindo, vai debatendo, vai conversando sobre o assunto. Importante. Durante a aula, na medida que eu for lendo, for discutindo, for debatendo com vocês o assunto, deixe seu comentário. Clica lá e coloca o seu comentário. Faça a sua pergunta. Está com dúvida? Pergunta. Não está com dúvida? Deixa seu comentário assim mesmo. De repente, alguma coisa que ajuda o outro que está com dúvida. Então, esta aula é uma aula interativa. Não é só uma aula em que eu fico aqui falando, deixando vocês cansados e cansados. É uma aula interativa, uma aula que a gente vai poder trocar nossas ideias, poder conversar, e na medida que vocês forem fazendo perguntas nos seus comentários, eu vou respondendo. Porque lembrem-se, a aula está acontecendo nesse horário. E esse horário que você está, não importa. Porque a partir do momento que você puser uma pergunta lá, eu vou receber essa pergunta. E assim que eu receber a sua pergunta, no momento adequado, eu vou estar respondendo ela. Sempre dando atenção. No momento da aula que eu tiver com vocês. No horário de aula que nós tivéssemos lá na escola. Mesmo que você assista essa aula à noite, é de manhã que a gente vai assistir. É de manhã que nós vamos entregar a resposta da pergunta de vocês. Entenderam isso? Então, beleza. Entendendo isso, nós vamos começar agora com a nossa leitura. Então, lá na página 176, quem está me acompanhando, vem comigo que a gente vai iniciar a nossa leitura. Então, a gente começa aqui com o item 1 dessa página. Olha que frase interessante. A primeira frase do texto, o título do tópico, chama-se Aprender a Autonomia. Está aí uma palavra interessante e que tem muito a dizer. Quem é que já ouviu falar que existem trabalhadores autônomos? Já ouviu? Ah, sabia! Teu pai é autônomo? Olha só que maravilha! Então você já sabe mais ou menos o que é o ser autônomo. Então, para a gente começar essa discussão aqui antes da leitura, o autônomo, ele precisa ser uma pessoa responsável? Sim, ele precisa. Precisa ser responsável. Ele precisa ter disciplina? Sim, ele precisa ter disciplina. Ele precisa ser organizado? Sim, ele precisa ser organizado. Então, peraí. O autônomo, ele precisa ser responsável, disciplinado e organizado. Isso talvez lembre alguma coisa. Será que você está sendo autônomo? Será que você está sendo autônomo agora,
nesse instante, pegando o seu smartphone, entrando na aula, assistindo essa aula, lendo, respondendo as tarefas que as diferentes matérias estão propondo para vocês, que os diferentes professores e professoras estão propondo. Estão fazendo isso? Esse é o seu momento. Você precisa aprender a ser autônomo. Ninguém vai pegar na tua mão. Você precisa ser responsável. Ninguém vai dizer o que você tem que fazer. Você precisa ser disciplinado. Ninguém vai reunir as suas coisas em um determinado lugar para você poder ter acesso. Você precisa ser organizado. E organizada, e disciplinada, e responsável. Então, pare um momento, me acompanhe nessa leitura, que a gente vai começar a entender um pouco melhor essa questão da autonomia. Tudo bem? Então vem comigo. Vamos diminuir aqui o zoom um pouquinho, para que a gente possa ter a página direitinho na tela, para que todos possam ler. Né? Então vamos lá. Mais um pouquinho aqui, só um pouquinho. Beleza. Então, aprender a autonomia. Todas as pessoas precisam ser educadas para a convivência. O processo de aprendizagem supõe descentramento, um sair de si mesmo, tanto do ponto de vista da inteligência, como da afetividade e da moral. A descoberta do outro como um outro eu é fundamental para superar o egocentrismo infantil. No entanto, não se trata de procedimento automático, porque exige a intermediação de agentes culturais, pais, professores, adultos em geral. A educação começa pela heteronomia. Está com o caderno aí? Pegou a caneta? Então anotem essa palavra. Heteronomia. Heteronomia. Ela já está até sublinhada no seu caderno, no seu livro, perdão. No seu livro. Então, heteronomia. Anotem ela aí. Coloque um tracinho do lado, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. A educação começa pela heteronomia, em que as regras morais são introjetadas sem crítica, até que seja alcançada a autonomia. Anota aí. Heteronomia e embaixo, autonomia. Tracinho do lado. Heteronomia, tracinho do lado. Autonomia embaixo de heteronomia, tracinho do lado. Já vamos falar sobre ela. Típica da maturidade. Então, na fase de heteronomia, as crianças obedecem às regras que lhes são impostas, mas, aos poucos, abrem-se espaços de discussão que estimulam a adesão pessoal e autônoma às normas. Vamos parar um pouquinho para a gente poder entender isso. Então, tem dois conceitos filosóficos aqui que a gente precisa estar com ele bem claro na nossa cabeça, com lucidez a respeito do que se trata. Primeiro, é o conceito da heteronomia. O conceito da heteronomia, como está escrito ali no livro, ele está associado a um conjunto de regras morais que você simplesmente aceita quando recebe. Vamos dar um exemplo de uma regra moral que você simplesmente aceita quando você recebe na sua infância? Vamos. Qual seria um exemplo? Pense comigo. Quando você está começando a engatinhar e começando a levantar por si mesmo e caminhando durante o seu desenvolvimento, e aí anda para um lado e para o outro dentro da sua casa, você ainda é pequeno, e aí você, de repente, vai mexer em alguma coisa. E essa coisa não é sua, você é uma criança. Vamos supor que seja teu irmãozinho mais velho. E aí teu irmãozinho mais velho vira para tua mãe, para teu pai e fala assim: pai, mãe, fulano está mexendo no meu brinquedo. Aí a sua mãe ou seu pai chega perto de você e fala assim: fulano, esse brinquedo é do teu irmão. Se você quer brincar com ele, pergunte a ele se você pode brincar. O que tua mãe ou teu pai, ou o adulto que vive com você, que é responsável por você, fez com você nesse momento? Ele lhe ofereceu uma regra moral. E você que não teve contato com nenhuma outra regra moral ainda, você simplesmente vai aceitar sem criticar. Qual é a regra moral que a gente recebe num momento como esse? Quem sabe aí? Quem sabe, comenta aí. Coloca aí no comentário.
Quero ver se você sabe mesmo. Essa regra moral, já botou no comentário? Ótimo. Daqui a pouco eu vejo. Então, essa regra moral, ela é simples de se entender. É aquela que diz que você precisa respeitar o que é do outro. Ou melhor, respeitar o próprio outro como um indivíduo. Então, a palavra respeito foi utilizada aí? A palavra respeito não foi utilizada. Em nenhum momento a palavra respeito foi utilizada pela tua mãe, ou pelo teu pai, ou pelo adulto responsável por você. A palavra respeito estava implícita. E a partir do momento que ela estava implícita, ela foi internalizada por você sem você questionar. Quando você tiver contato, de novo, com outros objetos que são de outras pessoas, vai vir na tua cabeça essa regra moral de que você precisa pedir permissão para usar. Você se modificou. Você melhorou. Porque até aquele momento você achava que podia mexer em tudo e nada aconteceria com você. Ficou claro isso para vocês? Só que quando isso acontece, vem um outro momento de desenvolvimento, que é o momento em que você vai estar maturando as coisas. O que é maturar as coisas? É amadurecer aquilo que você já recebeu de ideia. Então, a partir do momento que você está maturando as coisas e você está amadurecendo as suas ideias, surge aí uma grande confusão na mente de todo mundo. Por quê? Nesse instante, você vai estar sendo autônomo. Autônomo. Então, a autonomia é quando você passa por esse processo de maturação e surge a necessidade de você simplesmente questionar se aquilo de fato está trazendo benefício ou não para você. Só que nesse momento, que está aqui, ó, em que você abre um espaço de discussão, você também já tem um conjunto de normas e regras já pré-escritas na tua cabeça. Então, sua discussão vai ser a partir das coisas novas que você vai aprender. Ficou claro isso para vocês? Beleza, então. Então, vamos lá. Vamos seguir em frente. O grande impasse entre heteronomia e autonomia ocorre na adolescência. Período de contradições em que, embora abandonadas as características infantis, as obrigações e as responsabilidades da vida adulta ainda não foram assumidas. Veremos a seguir como os psicólogos Piaget e Kohlberg explicam o desenvolvimento da moralidade. Na aula de hoje a gente vai só comentar sobre o Piaget. Na próxima a gente fala do Kohlberg. Beleza? Vamos seguir? Então, item 2. Teoria de Piaget. O psicólogo suíço e também filósofo Jean Piaget, que nasceu em 1896 e faleceu em 1980, ou seja, ele faleceu no final do século XX, elaborou a teoria conhecida como psicologia genética. Mas, professor, aula de filosofia era psicologia. Calma. A filosofia, ela é uma área do conhecimento. Todas as ciências que vocês conhecem, que discutem com os outros professores, eles têm um pé na filosofia. O que aconteceu é que, ao longo da história do conhecimento, na medida que o tempo foi passando, o conhecimento foi ganhando moldes, ele foi ganhando características. E essas características fizeram com que cada uma das ciências tivesse a sua liberdade de atuação. E essa liberdade de atuação levou a cada um de nós a reconhecê-las, como psicologia, física, sociologia, geografia, história, biologia e assim por diante. Tá? Então vamos continuar. A psicologia, então, é uma ciência que ela vai estar elevando cada um de nós a raciocinar filosoficamente sobre as questões que nos atingem. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. De acordo. Demorei, deu um delay, né? Não tem problema não. É a mente é assim mesmo, a mente acontece. De vez em quando vocês também têm delay, né? Tá parado pensando. E eu passei por esse delay nesse momento. Então, de acordo com essa teoria, a razão, a afetividade e a moral avançam progressivamente em estágios sucessivos nos quais a criança organiza o pensamento e o julgamento. Então, é importante aqui. Anotem aí isso no caderno de vocês.
faço questão que vocês anotem isso no caderno de vocês para ficar registrado. Vocês já colocaram lá o que é heteronomia e autonomia? Não colocaram ainda? Ah, por que não disse? Vocês têm que ser autônomos. Acabaram de aprender. Então, sejam autônomos. Escrevam aí o que vocês entendem sobre heteronomia e, do lado, o que vocês entenderam sobre autonomia. Com as suas próprias palavras, não tem problema. Apenas escrevam. Escrevam. Tenham essa liberdade de escrever o que vocês entenderam. Não entendeu? Daqui a pouco você volta o vídeo e aí você vai ouvir a minha explicação, aí você pode escrever, tá bom? Mas esse eu estou pedindo para vocês realmente escreverem aí embaixo, anotarem essa frase, que é uma frase importante para a compreensão disso tudo que a gente está discutindo aqui, tá bom? Então, vamos lá. De acordo com essa teoria, que teoria, professor? A teoria da psicologia genética. Então, vocês podem escrever assim. De acordo com a teoria da psicologia genética. Botaram isso? Então, continuando. A razão, vírgula, a afetividade e a moral avançam progressivamente em estágios sucessivos nos quais a criança organiza o pensamento e o julgamento. Vou repetir para ficar bem claro e vocês anotarem sem problema nenhum de ter perdido a frase. Tá? Quem está com o livro, pode sublinhar no livro. Não tem problema não. Mas quem não está com o livro, anote isso no caderno. E quem está com o livro também, quer reforçar, anote no livro o que está escrito no livro, no caderno. Então, coloquem lá. De acordo com a teoria da psicologia genética, a razão, a afetividade e a moral avançam progressivamente em estágios sucessivos nos quais a criança organiza o pensamento e o julgamento. Então, quando vocês deixaram de ser crianças, vocês só perceberam que deixaram de ser crianças porque, na medida que vocês foram avançando e progredindo, isso foi sendo claro e transmitido para os outros a partir da forma como vocês passaram a agir. Então, esse conjunto de informações que foram sendo recebidas por vocês ao longo do tempo foi amadurecendo, foram dando frutos. E esses frutos foram sendo percebidos por todos que estavam ao redor de vocês. E isso vai fazendo com que vocês se tornem cada vez mais adultos na medida que o tempo passa. Vão se distanciando da fase da infância e vão se aproximando cada vez mais da fase adulta. E essa transição, que a gente chama de adolescência, é uma transição em que muitos vão se tornando autônomos a partir do momento que começam a criticar as condutas que, na anterioridade da fase de vocês atual, a fase da infância, viviam, que era a fase da heteronomia, quando vocês só recebiam as regras e não questionavam. Então, fiquem calmos e tranquilos, isso faz parte do processo de crescimento de vocês. Vocês não são chatos, não são. Eu não acredito que vocês se sintam chatos. Vocês não são chatos. Vocês não estão aqui perturbando ninguém. Vocês não são intransigentes. Nem muito menos são irresponsáveis. Vocês estão vivendo um processo que todo ser humano, todo indivíduo vive. Os indivíduos adultos já viveram. Apesar que vocês sabem muito bem disso e devem conhecer pessoas assim, que são adultas, mas não quiseram abandonar esta fase tão importante da vida de cada um de nós, que é a adolescência. Então se comportam como adolescentes. E às vezes são até confundidos como crianças ou infantos. Por quê? Porque continuam recebendo as regras sem questionar. Não passam pelo processo de reflexão. E é isso que a gente está discutindo aqui. Filosofia é uma forma que a gente tem de dizer para vocês, quando a gente chega e fala assim, filosofe, use a filosofia como uma ferramenta. É uma fase simples de desenvolvimento da mente de qualquer um. Parar para refletir. Reflita sobre tudo o que acontece com vocês e a partir do momento que vocês estiverem refletindo, vocês vão estar amadurecendo. Ou, como eu disse anteriormente, vão estar maturando. Os mais antigos faziam isso já. Os nossos ancestrais já faziam. Só que falavam da seguinte maneira, eu estou matutando. O
Quem já ouviu falar um avô, uma avó, uma pessoa mais velha dizer assim, deixa quieto que eu estou matutando. Ele está filosofando, ele está usando a filosofia como uma ferramenta para refletir sobre as suas ações, sobre o seu dia a dia, sobre as coisas que estão ao seu redor, sobre o seu cotidiano. Entenderam isso? Então vamos seguir. Vamos voltar aqui para a leitura. O desenvolvimento mental é estudado sob 3 pontos de vista. A inteligência, que é a lógica, da afetividade e da moral. 3 pontos de vista. Inteligência, afetividade e moral. Então, a nossa mente, ela se desenvolve por 3 elementos. Tem 3 elementos fundamentais na nossa mente. A inteligência, a afetividade e a moral. 3 elementos. Então, não adianta você falar assim, eu sou inteligente, se você não tem nenhum tipo de afeto por ninguém. Isso deixa você numa condição de pouco inteligente. Eu sou inteligente, mas você é capaz de desrespeitar o mais velho. Então, não adianta você ser inteligente, saber muita coisa, se você não consegue respeitar o mais velho, não consegue respeitar alguém que já viveu mais que você. Então, esses 3 elementos formam o seu desenvolvimento mental. A tua mente precisa estar com os 3 elementos harmonizados para que você se torne uma pessoa de fato evoluída, tá bom? Ou seja, vamos dizer assim, em outro patamar de ser humano, que é aquilo que a gente espera que todos cheguem em algum momento da história, né? Então, voltando, vem comigo. Esse processo ocorre em 4 estágios, que Piaget classifica por idades. Vale lembrar que, dependendo do grupo social a que pertence a criança, é provável que variem as faixas etárias ou que as últimas etapas nem sejam atingidas na fase adulta. Para saber mais, está aí no livro de vocês, é um trechozinho importante para que a gente possa aprender algo mais sobre esse tema. Psicologia genética para Piaget é o estudo do desenvolvimento individual, da gênese, da lógica, das percepções, das normas que não são inatas, ou seja, não nasceram conosco, mas resultam de uma construção progressiva. E na medida que o tempo vai passando e a gente vai crescendo, se tornando cada vez mais adulto, isso tudo vai acontecendo na nossa cabeça. Nossa cabeça vai amadurecendo e a gente começa a olhar para o mundo ao nosso redor com um pouco mais de sabedoria. E a sabedoria é um elemento importante para que a gente possa compreender o quanto que nós já aprendemos a respeito de algo e já experimentamos esse algo. Já colocamos esse algo naquilo que a gente, de fato, está precisando. Ficou claro isso para vocês? Vocês estão ouvindo meu cachorro latir? Isso aí, estão com o ouvido atento. Nossos cachorros, eles fazem parte do coro. Eles estão sempre no segundo plano. Eu tenho 4 cães. Então, eu estou dando aula aqui como se estivesse do lado da casa deles. Então, é natural, eles estão ouvindo a minha voz e latirem. Mas não se preocupe, não. E vocês vão apenas receber essas orientações auditivas dos latidos dos cães como se fosse um lembrete. Olha, tem hora para tudo, inclusive para estudar. É o que ele está dizendo. Então, está preparado para estudar? Está com o material direitinho aí? Está anotando as coisas que eu estou dizendo? Então, vamos continuar. Vamos para a próxima página. Próxima página. Está aqui, ó. Vamos aqui. Estágio sensório-motor. Deixa eu ampliar. Estágio sensório-motor. São as etapas que o Piaget identificou. Nós não vamos mergulhar muito nisso, é só por uma questão de curiosidade, porque a gente já estaria fugindo um pouco do nosso arcabouço teórico, daquele conteúdo que a gente preparou para vocês. Mas como nós estamos vivendo essa questão de entender o que é autonomia, então é importante entender as fases da nossa vida em que essa autonomia vai se aproximando cada vez mais de nós. Então, estágio sensório-motor, de 0 a 2 anos. É o primeiro estágio que o Piaget nos apresentou. Ele disse aqui que nesse estágio, para aceitar aqui a página, beleza. Nesse estágio, predomina o desenvolvimento das percepções sensoriais e dos movimentos. É quando você está começando a aprender a conhecer o mundo ao teu redor. Você está engateando, você está tocando nas coisas, está mexendo nas coisas. Então, esse é o estágio sensório-motor que Piaget chamou, né? Foi ele que denominou esse nome. Vamos para outra aqui, ó. Letra B.
Ah, detalhe, eu estou pulando, eu estou lendo só um parágrafo, mas vocês que tiverem curiosidade podem ler um pouco mais, entender um pouco mais do que está escrito ali, tá? É só para a gente compreender como é que é a nossa etapa de transição da heteronomia para a autonomia. E isso que é o conteúdo da nossa aula, beleza? Então, letra B. Vamos lá, continuando aqui, acompanhando a leitura. Estágio intuitivo ou simbólico. Já acontece dos 2 a 7 anos. Então, você já saiu daquela fase sensório-motor, em que apenas as suas percepções, suas sensações, no tocar nas coisas, começar a caminhar, e agora você está indo para o estágio intuitivo e simbólico no Piaget, que seria o segundo momento dessa etapa, né, de desenvolvimento, quando a lógica infantil dá um salto com a descoberta do símbolo e a aprendizagem da fala. É quando você começa a ter acesso às letras, por exemplo. Quando pequenas coisas começam a ter significado. Por exemplo, aquele símbolo escrito Coca-Cola, todo em vermelho, letras brancas. Você não sabe que está escrito Coca-Cola ali ainda, mas você já identifica. Aí você vê a garrafa e aponta, você já sabe, você identifica que aquilo é um símbolo. Ou então, quando teu pai e tua mãe olham com você, muda o olhar, e aí esse olhar já significa muita coisa para você, e você já se cala, você fica quieto. Então, os símbolos começam a ganhar significado para você nessa etapa, que é de 2 a 7 anos. Compreenderam isso? Continuando. Deixa eu ver aqui a próxima. Letra B. Ah, já ia esquecer. Aqui está o significado da palavra heteronomia, segundo a sua formação da palavra, que é do grego hétero, diferente. Para quem já anotou, escreveu com suas próprias palavras, agora compara aí o que está escrito no livro. Então, hétero, diferente, outro. E nomos, que é lei, norma. No contexto, aceitação das regras dadas externamente. Seria heteronomia. E autonomia? Do grego auto, si mesmo, eu mesmo, e nomos, lei e norma. No contexto, capacidade de decidir por si mesmo. Entendeu? Então, agora vocês estão decidindo por si mesmos. Agora vocês têm condições de assistir essa aula a hora que quiserem, mas vocês estão decidindo isso. Ninguém está dizendo, assista a aula agora, e você é obrigado a assistir a aula agora. Tá? Você assiste a aula na hora que você tiver a disponibilidade. Mas importante, você agora é autônomo. Então, é importante pensar na sua responsabilidade, na disciplina e na sua organização. Isso é fundamental para que tudo transcorra perfeitamente no decorrer do seu aprendizado. Ficou claro isso? Muito bem? Então, vamos seguir aqui. Deixa eu diminuir. Vamos ver aqui como é que a gente faz. Para passar para a próxima página. Muito bom. Excelente. Vamos interromper aqui o compartilhamento. Não se preocupem, faz parte mesmo essas coisas que acontecem de vez em quando. Então, enquanto eu estou aqui abrindo a outra página, importante vocês entenderem o seguinte. Pronto, já estou abrindo a próxima página. Entender o seguinte, todas as vezes que você está de frente com algo que é novo, é importante você ter na sua cabeça que esse novo, ele só serve para que você descubra o quanto que você é capaz. Então, nesse instante, você é altamente capaz. Por exemplo, agora deu uma interrupção para que eu pudesse abrir uma outra página. Imagine só se eu não soubesse abrir outra página. O que eu ia fazer? Ia ficar desesperado? Claro que não. Eu somente ia botar na minha cabeça. E, caramba, tem algo que eu não sei. Então eu vou procurar saber. Isso também faz parte da autonomia. Então, na medida que você está amadurecendo, está descobrindo formas novas de estudar, investigue mais a respeito. Não fique esse tempo todo à toa. Você tem tempo disponível? Já fez todas as tarefas? Está sobrando algumas horas? Deixa um pouco de fazer aquilo que você faria, em que o seu tempo seria utilizado de outra maneira, e vai lá investigar essa nova forma de estudo. Eu estou dando essa pausa aqui para vocês. Já estou com a página aí compartilhada, vou até que ampliar aqui para vocês, para a gente poder continuar a leitura. Mas estou falando isso
apenas como um lembrete. Você é capaz, você tem condições plenas de realizar o que você quiser. Claro que é uma aula de filosofia, não é aula de religião. Então a gente não está acostumado a falar de Deus em aula, né? Mas eu vou fazer aqui uma aspa para vocês. Pensem só. Deus, da forma como que quiser chamar, de alguma forma, pode ser natureza também, não importa. Esse ser supremo, a luz que te irradia, te criou para que você tivesse plenitude na sua vida. Então, aceite isso. O primeiro momento é esse, aceitar a si mesmo. Aceitar que você é capaz, sim, que você pode realizar o que você desejar. Mas, para isso, você precisa descobrir a si mesmo. Esse é um momento fundamental, esse que a gente está vivendo. É um momento de descoberta. Há muitas coisas para nós realizarmos. Agora, por exemplo, eu estou aqui com vocês, juntinho, nesse instante, não importa onde você esteja. Está de noite? Não tem problema, estou aqui com você, estou de noite com você também. Está de dia, está de manhã ou de tarde? Estou aqui de manhã ou de tarde com você. É só você pegar o seu smartphone e assistir essa aula, ouvir essa aula. E aí você vai perceber que nós estamos juntos. Eu sinto você daqui, você me sente daqui também, de onde eu estou. E essa leitura, ela está aí junto com você. Você está com o livro, você sabe onde que ela está. E agora nós estamos aqui, ó, na página 167 do livro. 177 do livro Filosofando. Então vamos continuar essa leitura para a gente finalizar essa aula com chave de ouro e você sair daqui melhor do que entrou. Porque isso que importa. Você veio até aqui, está me acompanhando até aqui esse momento. Nós já estamos vivendo aqui há alguns minutos. Estamos quase terminando a nossa aula. Então, se você está me acompanhando até agora, é porque você está compreendendo. Ah, não está compreendendo muito? Também não tem problema, dialogue comigo, coloque aí o seu comentário. E aí eu respondo para você e tiro as suas dúvidas na medida que eu for lendo ele. Tá bom? Então vamos dar um final feliz aqui para a nossa aula? Vamos continuar lendo. Letra C. Nós estávamos lá de 0 a 2, depois de 2 a 7. Agora vamos na letra C, que é o estágio das operações concretas, que acontece segundo Piaget, que é esse psicólogo que fez essa teoria da psicologia, né? Da psicologia genética, e ele diz assim, que de 7 a 12 anos essa fase acontece, a fase das operações concretas. E o que seria essa operação concreta? Vamos ver o que ele diz. O terceiro estágio é mais longo e representa o grande salto da ação por meio de operações mentais concretas. Operações mentais concretas. Você começa a fazer com que a tua cabeça saia simplesmente dos símbolos e comece a agir no mundo real, no mundo material. E aí ele diz que se baseiam diretamente nos objetos e não em hipóteses. Habilidade que só será conquistada no estágio final. Então, você precisa manusear as coisas. Você precisa ver para crer. Entende? Essa fase dos 7 a 12 anos é quando as nossas crenças são de fato construídas de forma literal. Então, não adianta eu só falar, eu tenho que demonstrar. Então, essa fase, segundo Piaget, é a fase que acontece dos 7 aos 12 anos. Você não está mais vivendo apenas intuições e sensações. Você agora está vendo a coisa acontecer. É a fase em que as coisas práticas dão a você a compreensão do mundo em que você está vivendo. Entenderam isso? Não entendeu? Não tem problema. Volte à aula de novo e a gente repete para você. Tá bom? Então, estágio das operações concretas, dos 7 aos 12 anos. E estaremos aqui chegando na fase em que nós estamos aí vivendo agora com vocês, que é a fase da adolescência, que seria o estágio das operações formais. O último estágio é o da adolescência. Vocês estão vivendo o último estágio da psicologia genética de Piaget. Quando amadurecem as características que acompanharão a vida adulta. Vocês estão se tornando adultos, estão se tornando autônomos. E nessa fase, olha o que o Piaget diz, o pensamento lógico atinge o nível das operações formais ou abstratas. Vocês conseguem pensar logicamente. Veja agora, vocês estão em isolamento social, assim como eu, mas vocês conseguem pensar logicamente. Por exemplo,
Se eu for, olha só, se eu for ao supermercado comprar um mantimento junto com os meus pais e não for de máscara, quais são os riscos que eu posso estar sendo alvo? Isso é um pensamento lógico. Bem, aí pode você fazer assim, levanta teus olhos e, bem, na minha rua tem 2, 3 pessoas que foram contaminadas por essa doença que aí está atingindo o mundo inteiro. Se a rua tem pessoas que estão com essa doença, pode acontecer, aí você está pensando, qual o pensamento lógico? Pode acontecer que eu também seja contaminado. Então, o que eu vou fazer? Vou sair de máscara. Tomou uma decisão através de um pensamento lógico. Isso é porque você está nesse estágio. E você está se tornando um adulto e está amadurecendo, ou seja, está maturando. Está permitindo que o teu mental, o seu desenvolvimento mental, se desenvolva a um nível em que muita gente não consegue. Isso é filosofia acontecendo na sua vida. Olha que maravilha. Isso me deixa assim tão feliz. Porque quando você percebe isso e compreende, isso vira você. Você não vai mais ser pego de surpresa, você vai passar por esse processo reflexivo. Você não é mais heterônomo, você agora é autônomo. As regras chegam para você, as informações chegam para você e você traduz elas. Você começa a refletir sobre cada uma delas. Ficou claro isso para vocês? Olha o que mais o Piaget fala sobre essa fase. É um amadurecimento do pensamento formal ou hipotético dedutivo. Você está deduzindo coisas a partir de algo que você recebeu. Você não apenas está recebendo informação, você está traduzindo ela em algo a partir daquilo que você sabe, daquilo que você é, daquilo que você tem na sua mente, das experiências que você já teve. Ficou claro isso para vocês? Então, a reflexão torna possível o pensamento científico, matemático e filosófico. Olha que maravilha. Você agora é um ser reflexivo. O adolescente é reflexivo. Ele não é um intransigente, um irresponsável, ou até mesmo, em alguns casos, que são grosseiros. Muitas pessoas chamam os adolescentes de incompetentes, porque não viveram experiências como elas. Não dê ouvido para essas pessoas. Essas pessoas não sabem o quanto que você já sabe. Então, seja tolerante, respeite elas, deixe elas no lugar delas e não receba esse presente, porque esse presente não é seu. Isso aí é um presente delas. Então, faça de conta que elas estão falando coisas que vão mover você para um lugar melhor. Que é o melhor? Que melhor? Que lugar melhor é esse? É o lugar onde você está cada vez mais descobrindo quanto é capaz, não apenas de aprender, mas também de respeitar e de amar o teu próximo. Ficou claro? Mesmo que ele não compreenda isso, você já está compreendendo. Isso faz de você um indivíduo melhor. Então, a mensagem da aula de hoje é essa. Eu vou deixar aqui essa página, assim como a outra página, para que vocês possam ler e fazer a tarefa que vai ter. Vai ter tarefa. Esqueci de dizer, né? Perdão, gente. É porque eu me entusiasmei com a matéria. Isso que eu preparei para a aula de hoje fez com que eu refletisse também. E aí eu acabei deixando de lado a questão da tarefa. Mas vai ter uma perguntinha aí no final, daqui a pouco vocês já estão recebendo essa pergunta, e aí vocês respondem essa pergunta a partir dessa aula que a gente apresentou, a partir do que vocês forem lendo, das páginas que eu estou deixando para vocês, e aí respondam a pergunta lá com as suas próprias palavras, sem problema nenhum, e eu recebo aqui. E se quem quiser também, além dessa pergunta que eu vou estar deixando, deixar o seu comentário, deixe seu comentário aí, e a gente pode também ir dialogando ao longo da aula e ao longo das próximas aulas. Então, é com muita gratidão que eu agradeço a vocês, um beijo no coração de cada um de vocês. Acreditem, vocês são vencedores. Só precisam acreditar. E a vitória virá na medida que você acreditar. Então, faça valer a pena esse teu momento de isolamento. Estude, se dedique, mantenha o foco de vocês. E vocês alcançarão o desempenho máximo. Aquele desempenho que até vocês vão duvidar que seriam capazes. Mas vão lembrar dessa minha fala. Eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz. E vou fazer a diferença na minha vida. Então, um beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. Tchau. Fiquem com Deus.